Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar a Livraria Barata e agradecer mais este lançamento, Barata Leia. Estava a recordar que o meu livro Ninguém Morre Sozinho, 1991, foi aqui lançado na Barata. Portanto, é com muito gosto que aqui estou. Queria cumprimentar a Maria João Lourenço, como editora, e agradecer também o seu empenho em editar este livro e queria cumprimentar a Margarida como autora. Eu vou dividir aquilo que vou dizer em duas partes. Em primeiro lugar, vou falar como psiquiatra, não posso deixar de falar como psiquiatra por causa deste livro. Depois farei uma breve incursão na literatura a propósito também deste livro do nome Esperança. Habitualmente, quando leio um livro, não me costumo colocar na pele do psiquiatra ou do professor de psiquiatria, porque a literatura, romance, evidentemente tem a ver também às vezes com a saúde mental e com a psiquiatria, mas não me costumo colocar nessa posição, costumo colocar na posição de leitor, e eu, apesar da agenda complicadíssima, continuo a ler muitos romances, gosto muito de ler romances, além das coisas de psiquiatria que tenho que ler. Mas coloco-me na posição de psiquiatra por uma razão curiosa, mas é para perceberem a minha posição de partida em relação a este livro. Então, no terceiro ano, portanto, antes dos alunos entrarem no ciclo clínico, ano passado e este ano, há uma nova cadeira chamada Introdução à Saúde Mental. Essa cadeira de Introdução à Saúde Mental não é psiquiatria, porque eles depois vão ter psiquiatria no quarto ano, onde aprendem, portanto, as perturbações mentais, as doenças psiquiátricas e como é que elas se tratam, mas é uma cadeira que foca os problemas da saúde mental. O que é saúde mental, o que é perturbação mental, quais são os problemas que os doentes mentais têm. Essa foi uma cadeira nova, um desafio para nós, professores e assistentes de psiquiatria, que nós sabíamos falar das doenças psiquiátricas, não é muito fácil falar do que é ter saúde mental. Experimentem fazer essa questão dentro de vós próprios e perceberão que não é fácil. Portanto, tivemos que conceptualizar a cadeira, e uma das coisas que eu achei que era muito interessante neste livro é que este livro, que é um romance, equaciona de uma forma magnífica os problemas do que é ter uma doença mental, uma perturbação mental. E foi um pouco assim que eu comecei a perceber este livro. Este livro, como eu escrevo na contracapa, é um livro que muito claramente tem a ver com o conceito de estigma. O estigma é uma marca. E se pensarem, por exemplo, na capa do livro Caim, do José Saramago, veem que há lá um desenho em que o Caim tem uma marca na testa. Esse conceito de estigma vem do grego, que é qualquer coisa, uma marca visível que as pessoas tinham, mas depois foi muito levado para outros contextos por um autor que eu queria aqui citar, que é um senhor chamado Erving Goffman, que viveu entre 1922 e 1982, e que foi um homem muito importante justamente por causa das questões do estigma relacionado com a doença mental. Era um sociólogo canadiano, e então ele foi estudar aquilo que ele chamou as instituições totais. São as instituições que são repressivas sobre as pessoas. E então estudou as prisões, estudou os conventos e estudou os manicômios, que antigamente se chamavam manicômios, que se chamam agora hospitais psiquiátricos, mas que de alguma forma continuam a ser manicômios. E então ele, de alguma forma, foi estudar como as pessoas que viviam nas instituições psiquiátricas e tinham problemas mentais graves ficavam completamente despojadas da sua condição de seres humanos. Este conceito foi depois, de uma forma alargado, sobre aquilo que ele chamou a identidade deteriorada. Como as pessoas depois, quando são internadas num hospital e quando são despojadas dos seus pertences, das suas roupas, dos seus objetos pessoais, privadas da sua família, muitas vezes fazendo medicamentos muito fortes, em condições, enfim, têm melhorado, mas no princípio do século, quando o Goffman estudou essas instituições, havia muito mais condições de vida concreta das pessoas, do ponto de vista da alimentação, da higiene. Então, o que ele falou foi como que a perda de identidade, ele falou mesmo da identidade deteriorada, como essas pessoas perdem completamente a sua identidade. E então, esta noção de estigma tem a ver justamente com esta perda de identidade, com esta situação em que o indivíduo fica incapacitado de ter uma aceitação social.
Ele começa por não se conhecer a si próprio, perde as suas referências e depois acaba por não ter capacidade de se aceitar como pessoa e depois se aceitar junto dos outros e se relacionar com os outros. E, portanto, isto era a primeira coisa que eu queria dizer sobre este livro, é que Esperança é uma pessoa com uma perturbação mental. Não é dita qual é a perturbação mental, nem interessa, mas é uma perturbação psicótica, portanto, uma perturbação grave, em que o estigma e a deterioração de identidade se notam mais marcadamente e, portanto, ela perde as suas referências, perde o seu contexto familiar. Sabe-se que o pai morreu, que afastou-se da sua terra, da floresta onde vivia, do campo, e está depois num hospital psiquiátrico. Depois aparece uma pessoa, como por vezes surge nos hospitais psiquiátricos, uma pessoa que se interessa por ela como pessoa, que é um enfermeiro psiquiatrista. Para além do tratamento, para além dos médicos, para além do enquadramento terapêutico que existe uma relação com uma pessoa que é um enfermeiro de psiquiatria que se chama Carlos. Isso também é muito interessante porque se sabe que quando a pessoa está nesse processo de estigmatização, de discriminação, de deterioração da sua identidade, é muito importante que estabeleça contacto com uma identidade. E é muito claro neste livro que a relação da Esperança com o Carlos foi a única possibilidade de alguma reparação da sua identidade. Foi, de facto, a pessoa que se interessou por ela, que era um estagiário de enfermagem psiquiátrica e que foi depois investindo numa relação, como é tão importante que as pessoas possam encontrar isso num hospital psiquiátrico. É claro que os hospitais psiquiátricos atuais são diferentes. Penso que a referência aqui foi o Lourval, não é? Que é um hospital tradicional de psiquiatria. Não? Hoje em dia já há serviços de psiquiatria em hospitais gerais, com portas abertas, com outras estruturas, mas julgo que foi muito importante a Margarida ter falado dos hospitais psiquiátricos mais tradicionais e desta deterioração de identidade que tão bem descrita está neste livro. Depois queria falar muito brevemente, não vos queria ocupar muito tempo, mas queria falar muito brevemente da estrutura do livro. A estrutura do livro é muito interessante porque é um livro a várias vozes, enfim, vários autores já têm escrito dessa forma, de alguma forma eu também agora neste meu último livro, Memórias do Futuro, escrevo em duas vozes. Margarida escreve em várias vozes, isso é uma técnica literária que muitos de nós utilizam, mas o que é interessante é que aqui a técnica literária de falar a várias vozes serve o propósito de, a pouco e pouco, nos ir desvendando a identidade desta Esperança. O livro começa com uma espécie de bruma, nós não percebemos às vezes bem quem está a falar, quem são os personagens que vão aparecer, dessa bruma como que se vai dissipando e as personagens vão depois aparecendo e particularmente a Esperança vai surgindo como uma pessoa, e isso é que é a parte interessante. Há uma evolução no livro da doente Esperança, da desagregação da sua personalidade, do seu discurso por vezes pouco claro, para uma pessoa que começa a emergir e começa a emergir como pessoa justamente através da relação que ela consegue estabelecer com o Carlos. E portanto, literariamente, acho que isto está muito conseguido, justamente esta maneira de falar a várias vozes e o aparecimento progressivo das diversas personagens, acho que serve muito bem o propósito de nos mostrar primeiro a deterioração da identidade desta pessoa e depois o progressivo capacidade que o livro transmite de mostrar uma pessoa para além da doença mental, penso que é muito importante. Para terminar, queria-vos só ler dois fragmentos, porque me parece que o livro também, sob esse ponto de vista, é muito interessante, tem partes que são partes muito objetivas, muito factuais, parece uma descrição jornalística muito objetiva, e depois tem partes que, de alguma forma, estão mais próximas do inconsciente, estão mais próximas do discurso inconsciente da Esperança. Como se a autora Margarida Fonseca Santos nos quisesse ao mesmo tempo fazer um relato objetivo daquilo que se vai passando no dia a dia do hospital e das pessoas que se relacionam com a Esperança, e ao mesmo tempo nos quisesse mostrar o mundo interior da pessoa da Esperança e, portanto, com toda a sua dificuldade das pessoas a entenderem, com o seu discurso fragmentário, desconexo, como é típico dos doentes que sofrem de psicose e que nós muitas vezes temos dificuldade em entender. E quando se procura explicar a psicose não se pode explicar, pode-se tratar, mas não se pode explicar, porque o discurso do psicótico não é um discurso racional, é um discurso que nós não entendemos.
E de alguma forma isto também está muito bem tratado neste livro, porque, como eu dizia, ao mesmo tempo que vamos caminhando nos factos e vamos dissipando esta bruma, ao mesmo tempo o discurso psicótico nos vai aparecendo aqui ou lá. E curiosamente, do ponto de vista literário, isto é a minha opinião, não sou crítico literário, mas sou leitor, como tal exprimo a minha opinião, é justamente do discurso que tem mais a ver com a esperança que aparece as partes que eu considero mais bem escritas do livro. Vou só ler uma página para despertar o interesse dos leitores aqui presentes. Fiquei a ouvir o coração à espera de um tu que era a imagem de ti que eu queria que fosses. Esperei pelo sossego para esconder o frio que só tu podias aquecer e que demoravas a acender. Vi-te chegar diferente, com brilho no lugar da distância, com calor no lugar do tempo, comigo enlaçada por dentro. Entraste nas minhas memórias, transformando o que era meu em teu, o que era verdade em diferente. Encheste os meus dias sem pedir nada, até pedires um fim que eu sempre adivinhei que fosse. Só mais um fragmento de outra parte do livro, para poderem ter a ideia justamente da evolução do que se passa do ponto de vista da escrita. Já não estás sozinho, existem coisas que se mexem, pessoas que te empurram. Será que finalmente te veem sombras que chegam? Mas deixaste de ser meu, vejo-te, mas não me falas, sinto-te, mas já estás distante. Já não estás sozinho, mas eu estou. As memórias que recordo são de novo sem ti, como se tivesse apagado o meu passado para que eu não olhasse para trás. Fazia mais sentido se continuasses aqui, comigo. Já não me importa teres saído do meu passado, importa-me teres saído de mim. O meu mundo está muito mais desordenado, embora as palavras que escrevo se alinhem num novo formato. A ideia foi tua, a execução será minha. Já não tenho dúvidas. Minha razão é a única saída. Será que ficas aí depois de tudo acabar? Vens comigo? Podes? Talvez deva caminhar sozinha. A floresta poderá abraçar-me. O caminho é diferente, é embora igual. Sei para onde me leva, mas não sei como me leva. Só sei que procuro o sítio que vi. É aí que vou parar. Parar de andar e de existir nesse sítio. Eu penso que estes dois fragmentos do livro mostram a capacidade que a Margarida tem de falar justamente do inconsciente, daquilo que não é imediato. Eu poderia ler outras partes muito objetivas, por exemplo, as conversas do enfermeiro com o médico são muito interessantes, porque são muito típicas da posição dos médicos e dos enfermeiros quando estão numa instituição psiquiátrica, mas quanto a mim tem mais interesse esta capacidade que a Margarida Fonseca de Teitos tem de poder, de alguma forma, descrever o inconsciente, pôr o inconsciente das pessoas a falar, que eu acho que é um dos pontos fortes deste livro. E, portanto, queria dar os parabéns à autora. Foi um livro que me tocou muito, como eu disse, primeiro como psiquiatra e depois nesta condição de professor de psiquiatria, que tem que explicar o que é uma perturbação mental e o que é saúde mental. Acho que este livro me vai ajudar nas minhas aulas para o ano. E depois como leitor, porque acho que foi uma leitura, como disse a Maria João, que nos interessa, nós começamos a ler. Foi de facto nas férias, mas foi com muito prazer que li o livro, porque o livro toca-nos muito profundamente, é um livro intimista, que de alguma forma não nos deixa indiferentes e que faz-nos sentir a vida de um modo diferente. Isso é que é o objetivo que penso para o livro. Muito obrigado.